Boa noite. Estão vendo que eu fui deixada para falar as moscas, né? Na verdade, tem um aluno aqui. Oi, Matheus, tudo bom? Tá? Eu decidi começar a aula agora, né? Porque a gente tem um cronograma para seguir mesmo. Mesmo que muitos alunos tenham desistido de assistir a aula hoje, né, Matheus? Se você puder pedir para os seus colegas participarem da aula, eu te agradeço muito, tá? E vamos que vamos, tá? O tema da aula de hoje é contrato social e, basicamente, o objetivo da gente explorar o absolutismo enquanto uma forma de organização do Estado, uma forma de governar, tá? É a gente entender por que o absolutismo não é mais utilizado hoje em dia, tá? E entender a próxima unidade, da onde que vem o Estado liberal, afinal de contas, tá certo? Só para título de conhecimento, a parte do livro, tá? Que corresponde a esse assunto, tá? Seria o tópico 2.4, tá? Do livro do Lenin Streck, que seria sobre a organização do Estado absolutista, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que a aula de hoje, pelo fato da gente já estar começando um pouquinho mais tarde, também tá só o Matheus Ferreira aqui, né? E, bem, também seria um momento para a gente tirar dúvida e conseguir conversar sobre esse tema, né? E compreender, tá? Mas já que a gente não tem quórum suficiente, eu vou fazer a gravação e disponibilizar depois que eu der uma bronca em vocês, tá? Crianças fofinhas da tia que deram cano na tia. Ah, o pessoal não está conseguindo entrar? Pergunta para eles, Matheus, por que não? Tá? Por que não estão conseguindo entrar? Ah, agora sim. Agora a gente começou a ter quórum. Olá, boa noite. Eu ia dar um presente para você. Oi, Gislaine. Gislaine já está deitadona. Recorrendo uma decisão. Já está. Aceitaria. Ou seja, seria uma decisão boa para mim. Quem é que está falando? O Igor. A gente pode usar minha. Quem? O Igor. Porque aula do Igor. Vocês ainda estão tendo aula do Igor? Sim, está terminando. Pelo YouTube. É porque eu estava tentando entrar. Ah, gente. Nossa, o Igor tá comendo todo o meu espaço de aula com vocês. Deixar a live ainda online e vou ficar aqui também para responder vocês. Eu não vou finalizar a live por receio de que ela não fique online depois para vocês. Então, vou deixar o meu computador aqui ligado, aberto, para vocês irem assistindo. E a live aberta também, tá bom? E aí podem ir mandando pergunta aí que eu vou responder. Ai, o Igor é um fofinho, gente. E aqui a gente finaliza, que é o que eu passei para vocês na aula passada, na última do seminário. E aí vocês deveriam ter estado entregando hoje, mas aí não, pelo coronavírus e por de contágio, a gente vai postergar essa entrega. A sua aula vai começar a que horas? Assim que o Igor terminar dele. As peças generalizadas. Brincando, mas é isso. Então, na próxima aula presencial, tá bom? Deixem os trabalhos também em quarentena. Eu vou pedir por e-mail, porque eu vou poder retornar para vocês para correção. E é isso. Vou ficar aqui para a galera do primeiro período, para responder as perguntas. E se
no período hoje. Crianças. Já, gente, ele já terminou a aula de hoje? Terminou. Ótimo. Vocês querem esperar mais a gente conseguir completar pelo menos 10 pessoas para dar quórum ou eu posso tocar o barco? Sim, não? Se abstém de falar, eu vou achar que o silêncio de vocês é consentimento, tá? Matheus, eu estou gravando a aula e eu vou disponibilizar, tá? Vamos lá, então. Gente, tema da aula de hoje, como eu estava falando antes de vocês chegarem, tema é absolutismo, tá? Não é um tema complicado. A gente também não vai, muito possivelmente, eu não vou precisar levar a aula até 22h40, tá? Na verdade, assim, eu decidi por fracionar o... Ó, o pessoal tá chegando aqui. Fracionar esse conteúdo até para poder explicar melhor para vocês, porque ele faz a ponte com a proximidade, né? Que seria a... Oi, Lara. A ponte do Estado liberal, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, Estado absolutista, a gente viu, né, na aula passada, os contratualistas que, de uma certa forma, utilizaram as bases para conseguir fundamentar esse Estado, essa forma de Estado, né? E eu gostaria mais uma vez de lembrar a vocês que o Estado absolutista ele vai nascer de uma necessidade pós-idade medieval, né, Idade Média, de conseguir organizar politicamente aqueles estados que estavam começando a nascer enquanto um Estado-nação, enquanto uma unidade jurídica e política, tá? Então, só lembrando que esses feudos, eles vão começar a ser cada vez menos comuns, tá? A gente vai começar a ter uma quantidade muito maior de aglomerações urbanizadas, tá? De pessoas que elas vão comercializar, que elas vão conseguir se organizar de forma mais eficiente, certo? E não viver somente moradas, né? Um pouco o que a gente está fazendo agora, cada um dentro do seu castelo, tá? Então, dessa forma, a gente precisa pensar o absolutismo como uma necessidade, um momento de transição pós-Idade Média, tá bom? Características do absolutismo, então, para a gente conseguir compreender, tá? O absolutismo, ele tem esse nome porque ele concentra todas as funções, tá? Na mão do monarca. Percebam que o monarca, a principal diferença entre o monarca e o representante eleito é o quê? É a hereditariedade. Eu só posso ser rei se eu for filho de outro rei. Porque isso garante a sucessão, tá, do trono, do governo. Tá certo, pessoal? Ó, o povo já está chegando aqui. A Bruna acabou de chegar. Sejam todos bem-vindos. Tá? Então, isso faz com que a sucessão ela seja mantida nas mãos do monarca, não é uma boa ideia, tá? Lembrando que o monarca, nesse momento, ele vai ter a capacidade, tá, de fazer a gestão da coisa pública, tá? E o que seria a gestão da coisa pública? Por exemplo, vamos construir uma ponte. Tem uma região ali do meu reino que está com um atoleiro. E aí as pessoas não estão conseguindo passar, então vamos construir uma ponte suspensa, tá? Isso seria uma função principal do executivo, pessoal, tá certo? Chego para o rei e digo que tem uma disputa sobre um pedaço de terra. A gente não sabe se é o fulaninho A ou o fulaninho B
que tem direito àquela terra. Então, o juiz ele vai estar ali dentro da função do monarca, que seria julgar a controvérsia. E também a lei, é muito comum a gente ver em filmes, né, aquelas representações assim do monarca, dizendo, não, pode aumentar os impostos, certo? Então, a concentração de todas as funções do Estado em uma pessoa só, certo? Bem, além disso, outra característica muito marcante é que, nesse momento da história da humanidade, o Estado, logo que está na área, o Leandro ainda não desencarnou do personagem, né? Outra característica muito marcante é que, nesse momento, apesar da gente ter uma transição do poder da igreja, nossa, a Rosana é super diferente nessa foto, nem reconheci. A gente tem uma transição. O poder da igreja decidindo, tá certo? Todas as controvérsias, a gente vai ter a ascensão do Estado na vida do monarca. Mas a igreja, ela não vai deixar de participar da vida pública. Prova disso seria assim. Gente, se vocês puderem, por favor, deixem o microfone no mudo, tá? Para não sair na gravação. Pode ser? Tá, pessoal? Já? Eu ainda estou ouvindo barulho. Até aqui eu tenho que pedir para vocês fazerem silêncio. Impressionante. Inclusive, ela acabou deixando o meu microfone no mudo, mas muito obrigada, Vânia. Então, vamos lá. Percebam, gente, a igreja, ela vai começar a perder importância e o Estado vai ascender, então, na figura do monarca como a instituição que toma conta de tudo. Tá? Só que a igreja, ela não some, ela ainda tem influência. Tá? Fato é que na França, pré-Revolução Francesa, a igreja participava ativamente das decisões políticas, tá? Nas reuniões do que seria, teoricamente, a representação legislativa, né? Seria um protótipo de representação legislativa. Dessa forma, gente, a igreja ela ainda tem uma influência muito grande, tá? Na vida do Estado, inclusive nos hábitos, inclusive na legislação, e principalmente porque ela chancela a postura do rei. E o rei, por sua vez, ele defende a igreja, tá? Porque os estados não vão ser laicos. Basta vocês pensarem, por exemplo, que a Espanha, que era um reino, né, ela tinha uma forte influência da igreja, que a Inquisição foi fortíssima por lá, nesse período, tá? Ou então, por exemplo, pensar em Portugal, que Portugal abertamente professava a fé católica, tá certo? Ou então, vocês pensarem que na Inglaterra, pós Henrique VIII, a religião oficial era e ainda é o anglicanismo, tá? Até hoje, quem é anglicano, o chefe da igreja anglicana é o rei, ou a rainha, no caso, é a rainha Elizabeth, tá? Então, essa seria outra característica muito marcante, tá bom? Pessoal, o absolutismo, ele vai trazer diversos problemas para a vida política das pessoas que estão residindo na Europa nesse momento, tá? E também para a gente aqui no Brasil, porque a gente vai ser colônia. Então, o que o rei decidir, está decidido, tá certo? Percebam, nesse momento, você conseguir, por exemplo, realizar o questionamento judicial de uma lei não é algo factível, tá? Não em termos de controle de constitucionalidade, até porque o direito constitucional, como a gente conhece hoje, ele vai se tornar muito mais forte no século XIX, tá certo? E aí vão ser os estudos do Kelsen, tá? E de outros autores que
vão influenciar isso na passagem do século XIX para o século XX. Então, por exemplo, o controle de constitucionalidade acaba sendo um conceito que ele não é aplicável nessa época como a gente aplica hoje. Tá? Talvez o país, a nação que fosse mais avançada em termos de direito constitucional nesse momento vai ser realmente a Inglaterra. Tá? Rosana, o assunto é absolutismo, tá? Então, nesse momento, a Inglaterra, justamente por ela ter uma tradição, né, diferenciada de questionar o rei, e por eles, né, passarem no século XVII pela Revolução Gloriosa, a gente vai ter na Inglaterra o que seria um direito constitucional embrionário, certo? E aí, com essa característica, a Inglaterra a gente ainda consegue vislumbrar algo parecido com o controle de constitucionalidade, mas vejam, não é um mecanismo que a gente vai ter nesse momento, porque o controle de constitucionalidade, ele pressupõe, por exemplo, que você tenha uma corte constitucional, uma corte suprema para analisar. Mas como é que eu vou ter uma corte suprema se o rei concentra tudo? Tudo é o rei. Tá? Então, isso seria uma das características muito prejudiciais, tá? do culto do absolutismo. Outra, você vai ter todo o poder concentrado na mão do rei. Se o rei declara uma guerra, é guerra, certo? Por mais que exista uma pressão popular, os mecanismos para você conseguir realizar, tá? Por exemplo, olha, gente, tem alguns convidados aqui, tá? Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês se lembram do Luke, o gato que eu desenhei no semestre passado. Qualquer hora ele vai pular aqui em cima de mim e vocês vão ver ele, tá? Então, por exemplo, a declaração de guerra. A guerra, ela automaticamente necessita de tributos para você conseguir levar ela adiante, tá? E aí, como é que fica a questão de justiça distributiva, por exemplo? Ou então justiça contributiva, melhor dizendo, tá? Vocês já conseguiram vislumbrar aqui, né? Daqui a pouco eles saem, pessoal. Não se preocupem, eles não vão destruir tudo. Tá? Fechar aqui a porta. E sim, vocês estão vendo aqui essa cortina, ela tá toda ruída porque os gatos comeram a cortina, tá? Então, assim, como é que fica essa questão de justiça contributiva? Tá? Os impostos, eles começam a pesar muito na vida dos cidadãos. Tá? Basta vocês pensarem que nem todo mundo vai ter a posição de burguês. Tem pessoas que são pequenos comerciantes, tem indigentes, tem viúvas, órfãos, né? E aí toda a arrecadação ela é utilizada para a guerra, ela não é utilizada para você conseguir, por exemplo, criar um abrigo para crianças que estão na rua, tá? Outra característica também, outro ponto importante que a gente precisa falar. Sustentar um rei custa muito caro. Tá? Eu não sei quantos aqui possuem familiaridade com a história da família real francesa à época da Revolução. Mas, assim, tem um livro muito bacana, que eu, inclusive, já conversei com vocês no semestre passado, que é a biografia da Maria Antonieta, escrita pela Antônia Fraser, né? E aí a historiografia vem cada vez mais revisando o Palácio de Versalhes, enfim, o rei Luís XIV, todo esse período, e o que levou, de fato, à Revolução Francesa, que foram diversos fatores. Basta a gente se lembrar que, geralmente, essas crises, né, de ruptura, elas vão nascer de crises alimentares. A França passou por uma praga nos campos de trigo. E o trigo ele vai ser super importante nesse momento, porque ele é a base da alimentação do francês. O francês, até hoje, é um povo apaixonado por comer pão. Tá? Então, assim, do pobre ao rico se comia pão. E você vai ter, antecedente a isso, uma praga,
tá? Nos campos de trigo, que vai fazer o preço do pão disparar. Além disso, tá, tudo bem, Isaías, sem problema, tá? Além disso, o que a gente vai ter, pessoal? Tudo bem, Robson, beleza. A gente está gravando, tá, pessoal? E eu vou conseguir disponibilizar para vocês, inclusive com o chat, tá? Não, sem problema, tá? O que a gente vai ter, então, pessoal? A gente vai ter o rei Luís XIV se metendo em guerra, tá? E aí são guerras caríssimas, mas além disso, o estilo de vida da realeza, ele é realmente assim, insustentável, tá? O que acontece? A historiografia chegou a um consenso de que, em determinados momentos da existência do Palácio de Versalhes, até 1.000 pessoas residiam lá dentro, entre criados e nobres, tá? Então, assim, você imagina 1.000 pessoas que são sustentadas pelos impostos, e assim, são 1.000 pessoas que vão comer do bom e do melhor, que vão se vestir das melhores roupas, são pessoas que vão dormir nas melhores camas, tá? Uma curiosidade para vocês verem como isso é muito prejudicial, tá? E isso é muito relevante. O Palácio de Versalhes, ele oferta, né, tours que não são gratuitos, obviamente, porque aquilo ali, para manter, é muito dinheiro que se gasta. Mas o que os museólogos dizem lá, lá tem uma ala, um corredor enorme, um salão lindo, que se chama Salão dos Espelhos, tá? E são vários e vários espelhos. É muito bonita a sala, é um salão de baile, né? Cheio de espelhos, e muitas vezes era utilizado para cerimônias reais, né? Então, quando Versalhes, em determinadas épocas do ano, era aberta para a população, tinham pessoas que nunca tinham se visto no espelho, tá? Elas nunca tinham se visto no espelho antes de entrarem no Palácio de Versalhes. Por quê? Porque espelho até hoje, espelho é uma coisa muito cara, tá? Espelho do bom, tá, gente? Não é aquele espelhinho que a gente compra da China ali no Didi, tá? E olha só que curioso, os espelhos, quando eles foram retirados para você fazer a manutenção, muitas pessoas, elas morriam. Por quê? Porque aqueles espelhos, eles tinham mercúrio atrás para você conseguir soldar. Então, assim, o mercúrio ficava concentrado ali e quando soltava vinha um gás e a pessoa acabava morrendo sufocada, tá? Então, para vocês verem, a população vivia num estado de miséria absurda, a ponto de, para você se ver no espelho, você tinha que ir para Versalhes, tá? Outras coisas absurdas. O estilo de vida extravagante da realeza não era só festas, eles tinham animais exóticos que eles mandavam trazer da Ásia e da África para o zoológico particular do rei, tá? A rainha Maria Antonieta, ela tinha uma casa de verão chamada Petit Trianon, né, que seria o pequeno Trianon, enorme, assim, tipo, a casa de verão dela era do tamanho de uma mansão do Ike Batista, para vocês terem noção. Banquetes e banquetes e festas, então, tudo isso levou à indignação da população. Percebam, a população trabalha, tá? A população paga os impostos para quê? Para a guerra e para sustentar, pegando a palavra, um monte de parasitas. Tá? Porque aquele povo ali não fazia nada da vida. A grande maioria não fazia nada. Certo? Bem, além de costumes super arcaicos, bem, um dos relatos desse livro da Antônia Fraser diz que a noite de núpcias da rainha Maria Antonieta e do rei Luís XVI, ela foi consumada na frente da corte. Tá? A galera teve que... E aquilo era uma tradição, tá, gente? Não era uma sessão de exibicionismo. Era uma tradição. Eles tinham hábitos muito cerimoniais e que simplesmente não importavam para a vida política das pessoas. Ou então o hábito, por exemplo, de toda manhã
um número exato de damas de companhia ter que dar banho na rainha Maria Antonieta, e sempre que tinha uma nobre de uma patente mais alta, né, ela tinha que começar, e aí tem um relato super curioso da rainha. Nua, com frio, aí chega uma princesa, tipo assim, que ela é de um patamar médio, aí passa o vestido para ela, aí na hora chega uma que era um pouco mais, aí tinha que passar para outra. Aí quando chega a maior, que passa para essa maior, a rainha vira de, gente, para com isso, que frescura, me dá meu vestido, eu tô passando mal de frio. Então, não eram governantes que, enfim, que estavam, de fato, governando, e sim exibindo, enfim, luxando, ostentando, tá bom? Então, a Revolução Francesa ela vai ter início em 1789, tá? Principalmente por causa da burguesia, tá, pessoal? Os burgueses, eles vão perceber o seguinte, que eles tinham dinheiro, eles tinham muito dinheiro, eles tinham como produzir, mas eles não tinham força política, tá certo? Eles eram o terceiro estado, vamos dizer assim, tá? Dentro do que seria um protótipo de representação legislativa, e todas as vezes que eles iam lá votar, quase sempre eles eram voto vencido. Então, vamos fazer a votação de um imposto. Quando a burguesia se manifestava, geralmente ela perdia, porque o clero e a nobreza tinham uma força absurda, tá? E aí, a burguesia também tinha uma coisa que era fundamental, ela tinha conhecimento, eles tinham dinheiro para pagar preceptores para os jovens que nasciam, né, no seio desse meio social, tá? E aí onde que entra o povo, né, a população, o povão? O povão, na verdade, foi de uma certa forma utilizado como massa de manobra para conseguir atingir esse objetivo que era retirar o rei do poder, tá? E aí vão ter diversas confusões nesse período, inclusive a troca do calendário, né? Eles tiraram o calendário romano e utilizaram o calendário revolucionário. Enfim, virou realmente de ponta cabeça a França em todos os sentidos. Mas aí, quais são as vitórias que a gente tem? Então, pós-revolução, tá? E deixa só eu abrir o pitch de vocês rapidinho aqui, TB, para eu dar uma olhada. E que isso já se linka, já se liga com a apresentação do grupo da Vânia e da Gisele, tá? Que seria Estado Liberal, Teoria da Justiça, tá? O que isso tem a ver com a nossa vida, tá? Com a queda do absolutismo, a gente vai ter, principalmente, algumas vitórias do ponto de vista do direito, né? E vitórias que se mantêm até hoje. O maior exemplo é a tripartição dos poderes, tá? O que a gente pode pensar, por exemplo? Tá? O absolutismo, então, após a Revolução Francesa, ele deixa de existir. A gente vai ter uma mudança de paradigma, certo? Então, realmente foi paradigmático, quando você para pensar. A Revolução Francesa, então, ela tira o rei, tá, do poder, e por causa dessa instabilidade política, a gente sabe que, em seguida, Napoleão Bonaparte, ele vai conseguir chegar ao poder, inclusive com ideias de expandir o território francês. Robson, se Deus quiser, daqui a 4 anos eu vou ser doutora, mas eu ainda não tenho doutorado, então dá uma segurada aí, tá? Bem, Napoleão, inclusive, influenciou a vinda da família real portuguesa para cá, para o Brasil. E aí, a gente já não tem mais o absolutismo. O Estado moderno, ele morre em 1789. A gente vai ter, eu recebo sim, mas até que tu pega o tempo. Ai, meu Deus do céu, vocês são uma graça, gente. Tá? O Estado moderno, ele deixa de existir para dar lugar ao Estado liberal. E aí foi uma dúvida dos alunos da outra turma, que eles disseram assim, professor, o liberalismo, ele nasce com a Revolução Francesa? Não, o liberalismo, enquanto uma corrente da filosofia política, ela vai começar a manifestar toda a sua força
na Revolução Gloriosa na Inglaterra do século XVII. Porém, o Estado liberal, da forma como a gente conhece hoje, ele se origina, tá, após a Revolução Francesa. E o que significa dizer, então, que a gente vai estar vivendo, nesse momento, um Estado liberal, tá? Pessoal, isso significa dizer, portanto, que agora a gente não tem mais, tá, como critério a hereditariedade necessariamente, certo? Agora, deixa eu só tomar um copinho d'água. Nesse momento, a gente já não vai mais ter a hereditariedade como um critério determinante de quem vai governar, né, as nações. E eu gostaria de lembrá-los, inclusive, que a Revolução Francesa, ela também se conecta com a Revolução Americana, tá? E aí a Revolução Americana, ela vai trazer para a gente, talvez até melhor do que a Revolução Francesa, alguns conceitos como o de direito à busca da felicidade, tá? O absolutismo, portanto, ele seria o contraponto do Estado liberal. O Estado liberal prega o seguinte, e aí vocês têm que se lembrar do Locke, que ele é o pai do liberalismo político, tá? Filosófico. Você tem que se lembrar que o Estado ele está aqui nesse momento para garantir a vida, a segurança, a integridade e a propriedade dos indivíduos que estão sob o seu jugo, tá? Então, a gente não pode mais ter impostos excessivos, a gente não pode mais ter confisco de terras, tá? Sem a utilização das devidas leis, lembrando que devido processo legal é uma vitória que a gente vai ter lá na Revolução, a gloriosa, desculpa, lá em 1215, com o rei João Sem Terra, no século XIII, mas que a gente também vai ter, tá, muitos outros direitos que vão ser conquistados na Revolução Gloriosa, que é uma revolução de viés liberal, certo? Então, por exemplo, a possibilidade de você impetrar um habeas corpus, a defesa da liberdade de locomoção contra prisões arbitrárias, tá? Isso vai ser uma conquista do Estado liberal. A outra conquista, a separação dos poderes, né? Eu acho que a principal, quando a gente pensa fim do absolutismo, início do Estado liberal, a gente está pensando, a gente está falando de separação de poderes, porque percebam, tá? Antes eu tinha tudo na mão do rei. Tudo era o rei que decidia. E aí, nesse momento, eu não estou fazendo charme não, Robson, te aquieta aí, eu, hein, tá? Quando a gente pensa em separação de poderes, a gente nada mais está fazendo uma separação de funções do Estado. Então, o Estado, a partir de agora, ele vai ter instituições que são próprias do julgamento, tá? E isso influencia a nossa vida enquanto acadêmicos de direito, enquanto profissionais do direito, tá? A partir de agora, a gente vai ter uma instituição, por exemplo, que vai cuidar só das leis. E aí, como é que se cuida dessa a partir da representatividade, tá? A gente vai eleger as pessoas que vão falar decidindo isso, certo? E aí chega o executivo, tá? Qual é a função do executivo, afinal? É administrar, é fazer gestão. Nesse momento, a gente não vai ter, tá? Política pública. Ah, professora, por que não? Política pública. Eu também acho, gente, eu concordo com a Marisa, eu acho que se todo mundo fechar o microfone, aí fica bem, bem melhor, até porque isso vai ser gravado e fica sempre um ruídozinho, tá? O Estado não vai fazer política pública nesse momento, tá? Política pública nada mais Isaías, se o áudio estiver tendo muita interferência, você vê se o seu celular ele está próximo do computador, porque muitas vezes dá interferência quando tem dois aparelhos juntos. Nossa, aí a Vânia foi lá e ela vai lá e desativa meu microfone também, né?
Olha só, a Vânia está querendo cercear meu direito de fala, tá? Mas a gente começa a ter, então, política pública muito depois. O que é política pública? É quando a gente tem um tema que ele é pauta na população, ele é um tema que está sendo falado pela população, tá? Por exemplo, essa época do Brasil é cheio de enchente, né? Lá no Sudeste o povo todo ano sofre. Ah, isso é um assunto que ele é pauta dentro da vida dessa população, mas ele precisa ser levado para uma agenda pública, ou seja, ele precisa chegar até as instâncias de poder. Chegando até as instâncias de poder, o que vai acontecer é que vão existir deliberações sobre esse assunto, e aí vai ser montado um plano direcionado para resolver esse problema com um orçamento alocado para isso e principalmente uma avaliação, tá, de tudo aquilo que foi feito. Então, a política pública ela tem diversas fases. Ela nasce no seio da população como um assunto que precisa ser tratado, ele entra na agenda pública, se elabora um plano para combater isso, né, para tratar isso com um orçamento e é feita uma avaliação, tá? Então, esse seria o conceito mais comum hoje de política pública, que é o conceito, inclusive, que a Ana Paula Dallari Pucci, que é uma política pública, ela usa, tá certo? Então, nesse momento, o Estado não está muito interessado em fazer política pública dessa forma. Ele está interessado, na verdade, em alocar recursos para, enfim, para gerar infraestrutura e, principalmente, defender a propriedade privada, o Estado liberal, como contraponto, tá? Do absolutismo, ele tem a possibilidade de você ser dono do seu pedaço de terra, ser dono do meio de produção, né, de você ser um comerciante. Um dos principais valores liberais é a mobilidade social, por exemplo. Eu posso ter nascido pobre, mas se eu conseguir acessar meios de produção de riqueza e utilizar da forma adequada, eu posso ascender socialmente. Por quê? Numa sociedade liberal, a gente não pensa em nobreza, tá? Você não tem mais o título de nobreza. Apesar de que hoje em dia, né, a gente sabe que existem famílias que são riquíssimas, por exemplo, a família Hilton. Não é um título de nobreza, mas a gente sabe que os Hilton, que são donos da rede de hotel, é como se fosse uma nobreza, né? Uma nobreza de Hollywood, vamos dizer assim, ou então as Kardashians, né? Que as meninas tanto gostam hoje em dia, eu não sei porquê, elas são só plásticas, essas mulheres. Mas o sobrenome denomina, né, a origem. Então, isso seria uma forma da gente dizer que, de uma certa maneira, mudou, mas não mudou tanto assim, né? Então, um dos valores principais do Estado liberal vai ser a mobilidade social, enquanto que no absolutismo, você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Se você nasceu plebeu, você vai morrer plebeu, tá? E aí aquela coisa, muitas vezes o burguês ele trabalhava mais, ele produzia mais, ele estudava mais do que o nobre, mas ele não tinha os mesmos privilégios. Então, quando o lema da Revolução Francesa, né, quando a gente pega para estudar o lema, a gente vê que a igualdade que eles pregavam não era uma igualdade no sentido de, eu e vocês aqui, a gente tem os mesmos deveres e obrigações. Era uma igualdade com relação a esse direito nobiliárquico, dizer, peraí, por que eu que sou burguês, eu que produzo, eu que gero riqueza, eu estou tendo um tratamento ruim perante o monarca e aquele nobre que não faz nada o dia inteiro, que só fica caçando, indo para festa, jogando em cassino, ele está recebendo um tratamento melhor, né, das leis. Então, na verdade, o sentido da gente ter, como parte do lema da Revolução Francesa, a igualdade, não era uma igualdade de todos para todos, era uma igualdade de alguns perante outros, tá certo? Um outro comentário que a gente pode tecer com relação a essa troca, né, do sistema absolutista para o Estado liberal é justamente a ascensão do capitalismo. Uma coisa que é preciso compreender
com relação à França, e ela que vai ser o marco, né, do fim da Idade Moderna, é que a França pré-revolucionária ela ainda tinha aspectos econômicos de um feudo. Tá? Então, assim, é muito curioso a gente pensar que uma grande parte da França, que hoje é um país desenvolvido, muito ruim em termos públicos, se você for comparar toda a União Europeia, mas ainda assim um país desenvolvido, de primeiro mundo, com um PIB absurdo e uma renda per capita grande também, se você parar para analisar, ela era um país extremamente rural no século XVIII, enquanto a Inglaterra ela já tinha máquinas a vapor há mais tempo, né? E eles já estavam produzindo, tá? Inclusive, a indústria da moda na França, que ela é considerada uma das indústrias que mais movimenta o PIB junto com a indústria gastronômica, tá? E o turismo, vai ser uma indústria que ela vai ter um boom absurdo depois da Revolução, tá? E era uma das poucas indústrias que ainda tinham algum tipo de desenvolvimento antes da Revolução, em parte por causa do estilo de vida extravagante da nobreza, né, que tinha dinheiro, tinha condições para comprar esse tipo de produto, tá? Então, o principal marco é que a gente vai começar a ter não mais uma acumulação de metais, isso é um conceito que vocês têm que lembrar lá de trás, pessoal. A gente não começa mais a ter a exploração das riquezas de outros países para que você possa fazer o acúmulo dos metais preciosos, tá? Não vai ser mais a principal fonte de geração de receita para o Estado. Agora vai ser o capital, a geração de riqueza a partir dos meios de produção, tá? Só lembrando, talvez os meninos mais novinhos não lembrem tanto, mas o pessoal que tem a mesma faixa etária que eu vai lembrar. Os piratas do Caribe. Por que existiam piratas? Tá? Porque era uma forma da Inglaterra conseguir saquear e interceptar navios de outras nações para conseguir obter mais metais, mais riquezas. Então, a acumulação de riqueza das nações, grande parte era a partir da exploração das suas colônias, tá? E aí, nesse momento, como nós não vamos mais ter, de fato, um colonialismo, as colônias elas começam a se libertar gradualmente, a gente precisa ter outra forma de gerar riqueza, e a forma vai ser o capital, o capitalismo, tá? Então, o capitalismo, ele vai nascer dessa necessidade, principalmente com a queda da monarquia, tá? O fim da Idade Moderna. Tá certo, pessoal? Alguém tem dúvida? Sim ou não? Se tiver com dúvida, a gente pode colocar no chat ou no microfone. Não? Ninguém tem dúvida? Nossa, vocês estão... Eu espero que todos estejam prestando atenção, pois isso vai cair na prova. Tá? Vou fazer uma questão bem linda, maravilhosa para vocês, em homenagem a todas as 18 pessoas que vieram participar da aula hoje. Robson, Girondinos, não é Geraldinos, tá? O nome. Então, gente, oh, meu Deus do céu, vocês estão parecendo um monte de criança brincando no chat. Essas seriam as principais características do absolutismo e essa transição, qual é a relevância dela para o nosso programa, né, de ciência política, somente ocorreu em monarquias, sim. Na verdade, o absolutismo, ele é uma forma de você concentrar todo o poder nas mãos do rei. E aí, quando a gente tem a concentração de todo o poder nas mãos de alguém que não é monarca, isso vira uma ditadura, tá? Por quê? Porque absolutismo, ele é um termo datado, tá, Rosana? Eu acho, inclusive, que eu cheguei a conversar com vocês sobre isso. O absolutismo, ele vai ser um termo que é utilizado para esse período da história da humanidade, tá bom? E quando a gente tem essa concentração de poder, por exemplo, nas mãos de um presidente, isso vira uma ditadura, tá? Basta a gente pensar, por exemplo, na ditadura que tem na Coreia do Norte,
tá? Se bem que lá, enfim, eles não têm eleições, óbvio, mas eles também utilizam um sistema hereditário, né? É muito curioso, porque não é uma monarquia, não é uma família real, mas não, o pensamento absolutista não, Leandro. Veja bem, o absolutismo, tá, gente, ele vai ser um, uma forma política datada, ela é específica de um período moderno, tá bom? E aí, quando a gente fala de concentração de poderes, a gente está falando de ditadura. Hoje em dia, o que nós temos são ditaduras, não são absolutistas, tá? E aí, vocês vão dizer assim, professor, lá no Bahrein, que é um país do Oriente Médio, tem uma monarquia absolutista, tá? Mas veja bem, como foi que esse governante chegou no poder? Né? Porque muitos desses governantes do mundo, enfim, do Oriente Médio, eles são militares, né? Ou então são, como é que eu posso dizer? Eles são, gente, como é que é o nome disso? Sheiks, né? E aí eles viram, enfim, eles viram os governantes e eles detêm poder econômico, eles detêm poder político, tá? Mas não seria correto dizer que eles são monarcas absolutistas, eles podem ser ou ditadores, ou eles podem ser uma monarquia que não é laica, por exemplo, mas sempre vai ter algum tipo de divisão de poder, tá? Nem que seja um tribunal religioso, certo? Na minha visão, estamos vivendo uma ditadura. Então, a Coreia do Norte não é absolutista, já que ele está ligado à monarquia. Não, Rosana, não é uma monarquia lá, tá? É uma ditadura, tá certo? Inclusive bastante militarizada, tá? Respondendo a pergunta do Robson, se estamos vivendo uma ditadura. Não, eu não acho que chega a ser uma ditadura, mas eu acho que é um governo bem ruim mesmo. Basta ver a coletiva de imprensa que o Bolsonaro deu hoje. Ele tem inclinações, né? Ele é muito favorável a muitos aspectos da ditadura militar, o que eu acho extremamente absurdo, até porque ele foi posto no poder por uma democracia, bem ou mal, se voltou, né, para colocar ele no poder, né? Mas ele não é um ditador agora. Ele, se ele pudesse, eu acho que ele seria, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Johnny, boa noite. Não, sim? Esperando vocês aqui. Mais alguma pergunta? Tá. Só abrindo aqui o pitch novamente, na aula do dia 25, nós teríamos nós, na verdade, vamos ter, né, eu espero, o Estado liberal, né? E, bem, eu já gostaria de conversar com vocês, agora que a gente já chegou às 10h10, um pouco sobre o Estado liberal, só fazer uma rápida introdução, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, a aula de hoje ela é um pouquinho menor, é mais fracionada, tá? Até porque, como vocês são meus alunos da quarta-feira, vocês têm a vantagem que os feriados e os eventos não vão, em sua grande maioria, cair no dia que vocês têm aula comigo. Então, a gente pode fracionar melhor a matéria, tá? Só fazendo essa correlação, então, o Estado liberal, ele nasce, tá, com o final da Revolução Francesa, com o final não, enfim, com a ascensão da Revolução Francesa. Hoje, a Venezuela pode ser considerada uma ditadura militar. Orinaldo, eu poderia te dizer que sim. Sim, Murilo, a aula está sendo gravada, tá? Eu poderia dizer que sim, mas eu não vou te dizer com toda a certeza e eu vou te explicar o porquê. Primeiro, porque eu não estou acompanhando de perto essa questão, então eu correria um grande risco de te dizer de falar alguma asneira, tá?
Agora, sim, o que acontece na Venezuela é que eles estão com um conflito muito grande de poder e não se sabe até que ponto quem de fato é a, a autoridade, né, que representa o país. Então, assim, tá a ponto de não ser mais um país, porque se tem um conflito com relação ao governo que representa eles. Mas algo me diz que ainda não é uma ditadura militar, entendeu? Conseguiu sacar? Ou não? Tá, tem alguma indicação de algum filme que retrata, peraí, que retrata o Estado moderno, o trabalho do dia 25? Olha, o Estado liberal, eu indicaria para vocês, se vocês estivessem com saco, né? Nem todo mundo gosta de musicais, mas Os Miseráveis, a montagem do musical que teve há uns 5 anos atrás com o Hugh Jackman, a Anne Hathaway, aquele menino, gente, que faz a Garota Dinamarquesa, eu não vou lembrar o nome dele, é um magrinho, assim, que ele faz vários filmes, A Teoria de Tudo, Harry Potter, ele é, tipo, muito bom. Aquela menina de Meninas Malvadas, Amanda Seyfried, também tá no elenco. O Russell Crowe é uma montagem, assim, muito boa. E é um musical que é um musical escrito pelo Victor Hugo, né? Os Miseráveis é uma história do Victor Hugo, que é o mesmo autor de O Corcunda de Notre Dame, e mostra, por um olhar super sensível, como que foi a Revolução Francesa para as pessoas que não participaram tão ativamente dela, mas foram influenciadas, tá? Agora, que retrata de fato o Estado moderno, Os Miseráveis é maravilhoso. Johnny está fazendo uma apresentação. Johnny, o que é que você está apresentando? Eu acho que o Johnny está me apresentando. Eu sou o tema da apresentação da minha própria aula, tudo bem. Deve ser da Inodê. Não sei o que é da Inodê, Leandro. Os Miseráveis é um filme muito bom. Tá, tudo bem. Mas uma outra indicação de Estado moderno seria a outra, né? Que é a história do rei Henrique VIII, como ele separou a Inglaterra da Igreja Católica para criar o anglicanismo. Tá? E aí tem a Scarlett Johansson, o Eric Bana e a Natalie Portman, tá? Os três como o elenco principal do filme, é um filmaço, mas não recomendo que vocês assistam com os filhos, tá? Principalmente menores de 18 anos, que tem umas cenas assim que são bem tensas, bem vergonha alheia, tá? Mais alguma dúvida? Sim, não? Tá, então vamos seguir. O Estado liberal, que vai ser o tema da nossa próxima aula, portanto, pessoal, ele vai ter vários contrapontos, e aí eu espero que até lá, na hora da prova, com certeza vocês vão ter. Robson, cena que criança não pode ver, né? Tá? Eu espero que na próxima aula a gente não tenha que fazer essa reunião virtual, né? Eu não sei vocês, mas eu passei um dia todo na minha casa hoje, eu saí só para ir na Justiça do Trabalho assinar uns acordos e ir no supermercado, e eu acho assim que vai ser realmente muito triste ficar até domingo olhando para a cara de dois gatos assistindo TV, tá? Então, assim, Deus nos ajude a manter a sanidade mental. Porém, caso não volte, a gente vai dar um jeitinho de avaliar todo mundo, tá? Até porque os trabalhos que são apresentados em aula, eles são parte da avaliação de vocês, como vocês bem sabem. Espero eu, tá? Mas tem mais uma coisa que eu quero conversar com vocês, que seria essa transição. O Estado liberal, então, ele vai ter esse contraponto que é o absolutismo. Basicamente, o liberalismo, ele detesta a monarquia, tá, gente? Quanto menos monarquia para o Estado liberal, melhor. E aí algumas pessoas vão dizer assim, professor, o Estado liberal é o Estado mínimo. Eu acho que a gente pode mudar essa nomenclatura para pensar
de outra forma. A gente pode pensar num Estado minimalista. Por quê? Percebam, os burgueses, na época dessas revoluções, tudo que eles queriam era a proteção de direitos que tinham a ver com a atividade produtiva. Tá? Então, por exemplo, você não pode mais, como Estado, interferir na vida privada do cidadão. Você não pode mais, como Estado, retirar as terras sem o devido processo legal. Então, a gente vai ter muito forte a proteção da vida privada, tá? Isso é uma conquista que a gente manteve de lá até hoje. Se você abrir a Constituição, você vai ter, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, tá? Que é um direito constitucionalmente garantido, que ele é mitigado somente em situações muito específicas, tá certo? Mas isso é uma conquista do liberalismo. Saber que o rei não pode chegar na minha casa e tira o pessoal e eu vou deitar, eu vou dormir aqui, ponto, e acabou. Uma curiosidade para vocês, tá? Isso é uma coisa tão forte dentro do liberalismo, em função principalmente de, durante muito tempo, e especialmente na era medieval, quando se tinha o casamento de um camponês, né, o rei ele precisava dar o consentimento para que o casamento ele fosse consumado, tá? Porque afinal de contas o rei ele era tudo dentro daquele espaço social. E aí, eu não sei quantos aqui conhecem a palavra em inglês fuck, é um palavrão, não é uma palavra que você pode sair falando por aí, que ela se escreve F-U-C-K, e ela, na verdade, é uma abreviação de Fornication Under King's Consentment, ou seja, fornicação sobre o consentimento do rei. O rei tinha que autorizar a noite de núpcias, e muitas vezes ele fazia o teste drive com a noiva do cara antes, tá? Então, assim, isso era uma ingerência absurda dentro da vida das pessoas, pessoal. Tá, qual é a diferença entre o Estado liberal e o Estado libertário? Mateus, os libertários, assim, a gente não vai dar uma atenção para os libertários muito em função do tempo, tá? Mas eu posso te dizer, primeiro, que os principais autores do libertarianismo, ou libertarismo, tá? Linha dura, que seria aquele libertarianismo que não faz concessões à justiça social nos moldes que a gente conhece hoje, seriam basicamente o Nozick, eu acho que é Ronald Nozick, Não? Deixa eu só checar aqui, que me deu um branco agora, sobre o primeiro nome. É o Robert Nozick, tá? Que, inclusive, estranhamente, ele é muito ele é fisicamente parecidíssimo com o Bolsonaro. Vai entender. Não conheço Catedral de Pedra, Monique, mas agradeço a indicação. Nesse período de quarentena, eu vou atualizar minhas séries, vou colocar essa na lista. Tá? O Nozick, ele é o principal expoente do libertarianismo no âmbito filosófico. E aí tem também o Hayek, né, o Friedrich Hayek, que ele é um economista, que ele vai se aventurar também pelas incursões da filosofia política. E, enfim, basicamente o que o Nozick fala como o maior expoente do movimento é que o Estado libertário, ele se resume basicamente, praticamente a nada. Você não tem, por exemplo, a segurança e a jurisdição sendo exercida pelo Estado. São agências privadas que vão realizar essas atividades. Aquilo, de uma certa forma, já acontece, né? Você já tem, por exemplo, firmas de segurança que você contrata e eles fazem a segurança da tua casa, da tua rua, ou então, por exemplo, a Câmara Arbitral. Você falou Bolsonaro, de onde eu falei. A Câmara Arbitral, por exemplo, quando você paga, é uma forma privada de você solucionar um conflito, tá? Inclusive, a arbitragem internacional, ela é amplamente utilizada entre empresas, tá? Entre transnacionais. No caso do Hayek, quando ele fala da economia, ele diz que a economia vai prover a gente daquilo que é necessário. Tá? Então, a diferença entre o Estado liberal é que o Estado liberal ele existe.
de fato, ele ainda é um Estado. O Estado libertário, ele é praticamente inexistente. Ele é um... Se o Estado liberal... Nossa, eu vi essa comparação no Instagram, foi podre, mas assim, ela é muito didática. Se o Estado liberal é um biquíni bem pequenininho, o Estado libertário é um Professora, fio dental. Bianca, Diga. Hum. tá pegando uma outra aí? Tá sim. Ah, desculpa aí, é porque meu pai me perguntou aqui quem é a professora e eu respondi. Desculpa. Tá. Enfim. Mas dá para entender, né, Matheus? Tá. Uma coisa que é curiosa, tá, Matheus, só para complementar essa tua pergunta, é que hoje em dia existe uma subdivisão dos libertários que eles têm uma preocupação especial com a justiça social, tá? O Departamento de Filosofia Política da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, é um dos departamentos assim mais renomados nessa área, né? Se você for pegar, tipo assim, a Oxford e Harvard e o departamento da Universidade do Arizona. E aí lá nasceu o que hoje a gente chama, né, em inglês, de Bleeding Heart Libertarian. Bleeding Heart é uma gíria pejorativa para chamar alguém de manteiga derretida, né? Dizer assim, oh, you're such a bleeding heart. Você é tão manteiga derretida, você é tão bonzinho, né? Ah, você tá tão preocupadinho. E aí, esses libertários, eles se apropriaram desse termo pejorativo para trazer o liberalismo para dentro dessa discussão de justiça social. Então, por exemplo, uma discussão que os caras fazem é sobre cooperativas, para que as pessoas tenham emprego. Né? O trabalho cooperativo seria uma saída para os BHLs, né? Para a solução da falta de emprego. Por quê? Porque seria uma solução privada, mas que ela tem um uso social, tá? Beleza? Matheus? Tá. Então, gente, eu acho assim, não dá para a gente entrar muito no liberalismo hoje, tá? Porque senão a gente vai pegar o tema da próxima aula. Então, assim, se eu fosse indicar para vocês, por favor, façam a leitura do livro do Lenin Streck, tá? É o tópico 2.4, tá certo? Absolutismo não é difícil, tá? Se vocês conjugarem essa leitura com a leitura dos autores tipo Hobbes, o Locke e o Rousseau, vocês vão matar isso a pau na, na, na prova. Olha, a pergunta do Robson, a arbitragem fere o princípio que a lei diz não se excluirá da apreciação do judiciário, lesão, ameaça de direito? Não, não fere, Robson, porque a arbitragem, mesmo que você faça, posteriormente você pode questionar ela, tá? E a arbitragem, na verdade, ela é optativa, tá certo? Na próxima aula será abordada a crise do Estado liberal. Não, não a crise, mas o Estado liberal em si. A crise do Estado, a crise da democracia liberal, a gente vai ver na última unidade, que aí a gente vai pegar os aportes teóricos do marxismo, a gente vai pegar aporte teórico do Foucault, a gente vai pegar os aportes teóricos dos estudos críticos do direito, as teorias feministas, a gente vai trabalhar com autores, por exemplo, Angela Davis, a gente vai falar de Judith Butler, que são autores que eles têm muito mais uma pegada que se afasta do liberalismo, porque o liberal, em geral, ele é muito matemático, né? É uma filosofia anglo-saxã pura, matemática, vide os experimentos do Rawls, do Mill, e aí a gente começa a entrar mais no campo da subjetividade, aí é uma galera mais, tipo assim, a Judith Butler, a gente pega também um pouquinho do Foucault, eles se filiam bastante às teorias críticas, ao Marx, né, assim, eles estariam mais próximos desse espectro, e também com relação à pós-modernidade, tá? Os três principais contratualistas. Olha, se você tiver tempo durante essa quarentena para ler, leia a obra principal de cada um, tá? De cada um dos contratualistas. Cada um tem uma obra que é a masterpiece.
Mas, honestamente, eu não sei até que ponto isso é interessante para vocês, porque é uma linguagem bem pesada, tá? Bem arcaica, tá, pessoal? Então, assim, eu não vou entrar muito no tema do Estado liberal hoje, tá? Porque senão a gente vai pegar o tema da outra aula e aí vocês já viram, tá? Galera, essa aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar, tá? Em função do momento que a gente está vivendo. Eu senti mais foro na aula, mas é isso aí, né? Eu vou colocar uma questão bem linda e maravilhosa de absolutismo na minha prova, em homenagem aos faltantes, tá? Gente, eu queria muito mostrar para vocês o look do desenho do semestre passado, mas ele já se meteu em algum buraco e eu não sei onde é que ele está. Então fica para uma próxima aula, tá? Pra vocês conhecerem o meme de vocês, tá? Muito obrigada. Ah, não, olha, ele está aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Ó, tá aqui, para quem não conhece, esse é o look que observa vocês, tá? Que foi desenhado no semestre passado, para os que lembram, né? Para quem não lembra. E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada pela participação de vocês. Lavem as mãozinhas, não se exponham desnecessariamente. E boa noite. Tchau, tchau. Professora Bianca, aqui é seu aluno Everton da turma 107. Você é muito linda e você é muito inteligente. Oi, quem? Desculpa, eu não estou conseguindo ouvir. Cadê? Tá conseguindo ouvir agora? Estou conseguindo ouvir agora. Aqui é o aluno Everton da turma 107. Eu acompanhei a aula do absolutismo para revisar e eu adorei, viu? Ah, obrigada. Obrigada. Olha, uma dúvida do Matheus. O absolutismo influenciou o fascismo de uma certa forma, sim, mas o fascismo, Matheus, ele, de certa forma, ele vai nascer de um sentimento nacionalista, né? Então, assim, é uma correlação muito tênue. Na verdade, a gente trabalha mais o fascismo sobre o prisma da identificação nacional. Então, por exemplo, quando a gente tem o movimento romântico na Alemanha do século XIX, com Wagner fazendo a composição da Cavalgada das Valquírias, né, resgatando o folclore saxão, né, ou então quando a gente tem na Itália todo aquele sentimento de unificação de um povo, né, então, assim, não tem uma correlação tão direta, tá, é mais uma correlação de identificação nacional, identificação enquanto povo, tá bom, gente? Eu vou... Obrigada, Stephanie. Olha, vocês estão vendo que o Luke, ele não está muito afim de conversa hoje, tá? Mas ele pediu para eu dar um salve para vocês. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Leandro. Boa noite, Arinaldo. Deixa eu ver se mais alguém vai mandar mensagem. Não, acho que agora acabou mesmo. Tchau, pessoal. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, Vânia.